E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você aprende como entender de forma correta os movimentos gráficos, a ponto de compreender a lógica de cada movimentação, a técnica que nós devemos utilizar em uma movimentação, para que seja feito uma venda, uma compra em relação ao gráfico. Todas as vezes que nós procuramos comprar ou vender, tem que existir uma lógica de movimentação, tem que existir uma lógica de movimentação, tem que existir um porquê. Na análise gráfica, a gente faz umas perguntas e essas respostas é que vai nos levar ao entendimento daquele movimento gráfico, entendendo esse contexto e os conceitos de forma clara. Então você que está chegando aqui no canal, você que realmente quer aprender, você que realmente quer entender como é que o gráfico se comporta, como é que se faz uma compra, como é que se faz uma venda, você é muito bem-vindo aqui. Aqui você só tem a aprender e a conquistar aquilo que é seu. Basta você acessar aquilo que é seu, que é o conhecimento. Tá lá, pessoal. Simples, ó. Simples. Análise muito bem feita, simples de tudo. Gráfico fazendo movimentação técnica, região de resistência, região de suporte. De acordo com como a técnica está se comportando dentro deste contexto gráfico, eu vejo uma tendência falhando, vejo uma movimentação de vela nessa região. Teve muitas pessoas aqui, pessoal, que fizeram isso, ó. Tem muitas pessoas aqui que compraram depois desse movimento. Tá certo isso? Não, porque aqui não é região de compra, aqui é uma região de venda. Logo surge um filtro de entrada com este candle nesta região, porque este candle nesta região é um candle para venda. Mas este candle ele se tornou um candle de venda, com fluxo para venda, simplesmente porque ele é o candle para isso? Não, né, pessoal? Melhor seria se o candle aqui fosse, peraí, não é esse desenho. Melhor se o desenho ali do candle fosse ou um martelo de ignição ou se fosse um belo de um engolfo. Melhor seria, óbvio, melhor seria esses dois candles para entrada aqui nessa região de resistência. Porém, o que faz este candle, o que faz esse candle ter fluxo de volume e fazer com que ele se torne um candle de venda na região? A estrutura que o gráfico está fazendo, o contexto que o gráfico está fazendo. Então não tem como a gente fugir da lógica e a razão do movimento. Padrão de vela fora do lugar não adianta nada. A vela tem que ter um motivo de estar naquela região. E este motivo é o gráfico ser vendido. Então o Cadu vai lá, faz a entradinha, perfeita, né? O preço continua descendo, você está acompanhando aí. Por isso, pessoal, você que quer entender sobre a lógica dos movimentos do gráfico, entender as padronagens, entender a causa do movimento, qual é o efeito que o preço faz, saber realmente como operar um suporte e resistência, saber como operar uma tendência, entender as regiões e as definições de regiões do gráfico. Por que que em certas regiões aquele candle ele é um candle de venda e eu posso vender, e por que que às vezes ele acontece e não é nada disso? Aqui, por exemplo, ó, praticamente, isso aqui ó, não é o mesmo candle, praticamente. Esse aqui tem um pouco de pavio a mais, só um pouquinho, mas não é praticamente quase o mesmo candle. E por que que esse não continua e esse continua? É o que muitos de vocês fazem. Às vezes vocês querem operar o chamado vela-vela, né? Fazer uma análise vela por vela, só que não existe uma análise vela por vela sem entender o contexto do gráfico, sem ter uma lógica, sem ter uma razão. Você não consegue entender o contexto de um livro lendo apenas uma frase.
Você não consegue entender o contexto de um capítulo de um livro lendo apenas um parágrafo. É necessário você passar por todo o contexto para entender o que está acontecendo. Então, se você realmente quer aprender com lógica e razão, você está no local certo. Inclusive, ó, eu deixo para vocês que são novos aí no canal, um e-book inteiramente grátis, onde eu falo dos 16 padrões de Kendo mais utilizáveis e que eu acho mais importante. Você pode baixar inteiramente gratuito, ó, aqui nos links oficiais do canal ou abaixo de cada videoaula. Aqui você vai encontrar o canal do Telegram, que é justamente onde você baixa o e-book, vai encontrar o meu Instagram, segue lá, dúvidas via direct, vai encontrar o meu WhatsApp, onde você pode entrar em contato sobre dúvidas também, e vai encontrar o link de acesso ao treinamento. Treinamento este, acesso 24 horas por dia, a aquisição pode ser feita em qualquer dia, sendo feriado, fim de semana, madrugada, não importa. Ao fazer a aquisição você recebe um e-mail, faz a sua senha e já começa a estudar diretamente comigo e ter suporte diretamente comigo, tá bom? Então aqui, ó, quando você abrir o canal do Telegram, o canal do Telegram vai aparecer assim, ó, uma mensagem fixada, você clica sobre ela, vai abrir dois links, você escolhe qual dos dois você quer utilizar e faz o download. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como o Maico aqui, ó, batendo meta, de 100 para 318. Você vê as aulas que eu subo aqui para o canal do YouTube, ó. Todos os dias eu subo aula para o canal do YouTube, ó, que eu subi ontem. Aqui você vê o Michel, ó, o Michel falando sobre os estudos, sobre o treinamento, mandando os resultados das sessões, ó. Altamente lucrativo, né, Michel? Altamente lucrativo. Ó, tem um loszinho aqui, um lozinho ali, outro ali. Claro que tem, né, pessoal? Mas isso faz parte do contexto de você entender o gráfico e saber escolher as melhores oportunidades. Aqui está o Ícaro, ó. Boa tarde, professor. Assustador o indicador. Os alunos estão deitando e rolando aí, também utilizando essa ferramenta surreal. Ele treina, mesmo após o treinamento, esse indicador, professor Cadu, pegando na nossa mão e fazendo as entradas é surreal. Indicadico. Eu acho que ele quis dizer que eu indico, né? E ele falou assim, ó, a gente, para quem está inseguro nas entradas, ajuda muito. Ajuda, né? Ele vai te dar todo o contexto aí do gráfico. Aqui o William, ó, batendo meta, começando o mês, perfeito. Everton aí, ó, precisa de uma entrada só, exatamente, Everton. É o que eu falo para os alunos, né? É o que eu falo para todos. Quanto mais profissional você é, menos entradas você faz, com mais tempo de análise. Você só precisa de uma entrada dia. Só isso, né, Everton? O Everton entende isso, ó, fazendo. Aqui o Wesley, ó, batendo meta. Esse aqui é o Eduardo, é o nosso aluno lá de Angola, um dos nossos alunos lá do continente africano. Meu abraço a todos lá de Angola, do continente africano. Ó, mais um dia de análise, mais um dia positivo, tudo isso graças a ti, professor. Análise gráfica é vida, um forte abraço. Forte abraço, Eduardo, ó. Coisa linda, né? Lindo mesmo. Wagner aqui, ó, batendo meta. Olha que coisa linda, que sequência linda. Um loss apenas. Aqui o Alexandre, ó, 2-0, 3-0. O Marcos e assim por diante, pessoal. Então, quer aprender, quer saber como se faz, quer entender melhor o mercado? Será muito bem-vindo. Aqui também tem o meu Instagram, ó. Caso você queira me seguir, será um prazer você ficar a par de tudo que está acontecendo. Pode mandar um direct de dúvida, link de extensão onde você vê resultados de alunos, link de acesso ao treinamento, também tem contato ao meu WhatsApp. E ainda lembrando, pessoal, 60% de desconto, tá? Aproveite a super promoção se você realmente quer aprender como analisar os gráficos. Bom, entradinha aqui, como eu falei para você, que era uma entrada de venda, né? Nessa região. Muitas pessoas fazem compra quando vem um candle como esse, ó, nessa região. Muitas pessoas fazem compra. Tá errado fazer? Tá errado. Olha aqui, ó. Ah, eu vou comprar, ó, pavio para baixo. Não tem pavio em cima, eu vou comprar. Vela a vela. Aí vai lá e toma uma tinta bonita porque não tem conhecimento técnico do gráfico.
ficar olhando só vela não adianta. Quando você vai dirigir, pessoal, você fica olhando fixo num ponto fixo à sua frente, ou você tem que dar uma olhadinha no retrovisor, você tem que estar vendo o que está acontecendo à sua volta em 360. É a mesma coisa, né? Tem que estar ligado em tudo, senão toma tinta mesmo, tá? Tinta é um jeito carinhoso que eu falo do Loss, tá? Porque tem gente que se abala demais com Loss, então eu falo tinta para ficar aí um jeito mais lúdico, né, da gente aprender o gráfico. Ó, GBP JPY, olha que movimento, né? Ele chega numa região muito interessante. Porém, pessoal, tem oportunidade de venda? Ainda não está tão claro de venda, então vamos sair daqui do GBP JPY. Euro GBP, vamos para Euro GBP, vamos ver o que o Euro GBP tem a nos ensinar. Ó. Olha que interessante, isso aqui é aquele padrão que eu falei que ele poderia ter acontecido lá no primeiro trade. Ó. Esse era um padrão mais ideal para eu saber que eu poderia vender. E esse seria o padrão. Não foi o que aconteceu, você viu que aconteceu outro tipo de padrão. Bora lá entender o gráfico e aplicar o gráfico de forma correta. Você tem que entender as formas corretas de aplicação do gráfico. Vamos fazer uma análise nesse gráfico aqui, ó. O gráfico está bem interessante aqui, apesar, pessoal, que a volatilidade está gigante aqui nesse gráfico, né? Euro GBP, uma volatilidade bem gigante aqui. Ele está com força de queda nessa região, está buscando o máximo, ó, está buscando o máximo aqui. Deve ter sido uma notícia, algum evento, não me recordo de cabeça. Eu vejo, mas pelo horário que eu vi, o horário que é, eu não me recordo. Ele está chegando aqui, ó, vou pegar com mais 2 taxas, vou me defender aqui, porque ele continuou rompendo aquela região. Agora, qual que é a ideia? A ideia é que ele retorne e feche aqui em cima, ó. Por que que eu vou falar isso para você, que ele retorne e feche ali em cima? Porque ali não é região de venda. Vou falar o porquê que a ideia é que ele retorne e feche acima dessa região aqui. Se ele fechar um pip acima da região, a gente pega as 3 taxas. Por que que o Cadu faz uma compra ali, pessoal? Porque ali é região de compra, não é região de venda. Tá lá, ó. Pena que ele não pegou as 3 taxas. Pessoal, entenda uma coisa comigo, ó. Quando eu faço o recorte dessa bandeirinha aqui, deixa eu fechar aqui, ó, para você entender. Quando eu faço o recorte desse desenho da bandeirinha aqui, ó, eu tô vendo que o gráfico ele pode fazer um movimento técnico de uma figura gráfica chamada bandeira. Então ele vai buscar movimento, depois ele vem fazer movimento de bandeira. Ele pode até fazer esse movimento de bandeira para vir buscar essa região aqui, ó. Ele pode muito bem fazer isso, só que ele precisa ter força para isso. Quando ele chega nessa região aqui, ó, nessa região aqui, isso aqui não é região de venda, não é região de venda, é região de compra. Então, tecnicamente, ele vai ganhar força se ele fizer o movimento de retorno, buscar a liquidez dessas regiões ou até dessa região para depois ir lá buscar. Fazer o movimento da onda natural, fazer o movimento do gráfico natural, fazer aquele movimento que a gente espera todo dia. Então, por isso que a entrada no fechamento deste candle aí, eu entrei primeiro nesse ponto de liquidez, ele veio buscar um pouco mais abaixo nesse ponto de liquidez e eu entrei com 2 taxas. É que ele não teve força, né? Ele não teve força, tem muito volume aqui de vendedores na região, mas poderia muito facilmente fechar acima dessa região. Se ele fechasse, a gente teria feito um trade lindo com 3 taxas. Ó, dá uma olhada no que eu estou falando para você. Tá vendo o que o candle está fazendo ali naquela região? É isso que eu estava me reportando ao que você está a você, ó. Olha só, essa é a ideia, ó. Essa é a ideia. A ideia é que este candle aqui já fechasse acima dessa região aqui, ó, ou acima dessa região. Não fez um movimento no primeiro instante, caminhão sem freio na ladeira, né? Quem me acompanha entende do que eu estou falando. Caminhão sem freio na ladeira, acontece isso mesmo. Vou lá, Cadu, aguardo o movimento certo, suporte, resistência.
dentro de um contexto gráfico e faça uma entrada tranquilo, né? Primeira entradinha aqui em euro USD, ó, venda na região, continuidade de tendência. Euro GBP aqui já peguei 3 taxas, fazendo uma correção no movimento. Não pegou uma taxa, pegou só 2, aí dá esse valor mais uma entrada positiva, fechando positivo. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Euro JPY, vimos? Não, né? Vimos o GBP JPY. Não, vimos sim o euro. Vimos sim, ó. Tem alguma ideia de movimentação de venda aqui nessa região? Por enquanto não. Por enquanto não. É um gráfico que ainda possui força de compra, ainda não dá uma ideia. Existe possibilidade, mas não tão claro, né, pessoal? Existe a possibilidade, mas não tão claro. Eu vou fazer por causa dessa região aqui, ó. Eu vou fazer essa entrada por causa dessa região aqui, ó. Tá? E depois nós vamos fazer uma análise mais profunda. A região, quando a gente faz análise, a gente tem que definir a região de compra e de venda. Quando eu falo assim, ó, região de suporte e região de compra, é porque o gráfico está trabalhando em uma boa região de compra. Quando eu falo assim, ó, região de resistência, gráfico está numa região de venda, é que o gráfico está trabalhando numa boa região de resistência. Ou quando eu falo assim, ó, o gráfico está em região de demanda, o gráfico está pedindo para ser comprado. O preço está barato, você tem que comprar. Quando eu falo assim, ó, o gráfico está trabalhando numa região de demanda, tá lá, ó, fechou. Gráfico numa região de demanda significa que o gráfico o preço está barato, vamos comprar. Quando eu falo assim, ó, o gráfico está numa região de oferta, o gráfico está caro, vamos comprar. Então você poderia definir esses detalhes gráficos sempre com essa lógica. Se você sabe que o gráfico possui uma região de resistência e uma região de suporte, que também é conhecido como demanda, então vamos lá, ó, região de suporte, região de demanda, região de resistência ou região de oferta. Partindo desta lógica, pessoal, você já tem um entendimento gráfico. Se eu falar para você que tem pessoas que elas não sabem qual é a região do gráfico que se compra e qual é a região que se vende, você pode pensar assim, como é que a pessoa não entende isso? Para algumas pessoas é uma complicação técnica mesmo. Então todas as vezes que o gráfico resiste à valorização do ativo, todas as vezes que o gráfico resiste à valorização do ativo, ele desenvolve uma resistência ao preço naquela região. Todas as vezes que o preço resiste e suporta em uma região que está abaixo do preço atual, ele suporta a desvalorização do ativo. É como se uma casa começasse a criar alicerce, suportando aquele preço para que ele não desvalorizasse mais, e ele criasse numa casa uma laje, né, um teto, onde ele resistisse à valorização daquele ativo, não deixando aquele ativo valorizar e fazer com que houvesse um desbalanceamento cambial do mercado. Professor, então quem é que gosta? Por que se faz isso? Por que fica segurando o preço aqui, não deixa valorizar? Por que fica segurando o preço, não deixa desvalorizar? Porque essa é a balança cambial do mercado, pessoal. O mundo hoje, no dia, praticamente 20 trilhões de dólares vão movimentar o Forex e existem pessoas querendo comprar euro, existem pessoas querendo comprar JPY, por exemplo, o ien japonês, ou a moeda europeia, da União Europeia, como é o gráfico que nós estamos aqui. Então tem pessoas comprando o euro e querendo que ele valorize em relação ao ien japonês. Agora tem gente que tem o ien japonês e quer vender e quer que o euro desvalorize em relação a isso. Então, a balança comercial, ou aquilo que nós chamamos de balança econômica, ela começa a fazer esse sistema de freios e contrapesos.
E o preço vai nos mostrando isso dentro de uma movimentação técnica, como é que ele se comporta na região. Então, logo, quando você começa a ver candles como esse, assim, ó, de força numa região, você tem uma ideia de movimentação gráfica. Porém, quando ele faz esse movimento, mas ele não subsiste no mercado, ele teve o quê? O que um candle como esse faz? Pessoal, um candle como esse, um movimento como esse aqui, ó, são milhões de dólares injetados no mercado na moeda europeia. Ele, de alguma forma, ele está criando uma consciência técnica aqui no gráfico, querendo fazer com que a valorização seja tamanha que rompa todas as resistências que são criadas no gráfico no meio do caminho. Então, essa é a ideia do mercado. Porém, contudo, todavia, você vê que entra força de vendedores que tem portabilidade do ien japonês em mãos e eles querem o quê? Jogar o preço para baixo. Eles não querem que o preço valha mais aqui, ó, do que 161, 1880. Eles querem que o preço valha menos que isso. E aí eles vão criando uma resistência. Conforme eles vão criando essa resistência, segurando o preço de trabalhar nessas regiões, eles vão criando suporte e resistências em canais. Eles vão fazendo o movimento de uma onda. Então o preço expande e contrai. O preço expande e contrai. O preço expande e contrai. O preço expande e valoriza. O preço retrai e desvaloriza. E aí, assim, então, vai criando as ondas do mercado. Nós, como operadores da análise gráfica, o que nós precisamos? Entender esses padrões que acontecem, as informações que o gráfico nos traz, contextual. Dentro desse contextual de informações, eu começo a localizar as regiões lucrativas, as regiões que eu chamo de regiões de lucro, as regiões que eu chamo de regiões de ouro, onde realmente você tem oportunidades de fazer junto com o mercado. Não é o que você quer. Não é o que você quer, põe um negócio na sua cabeça. Já falei para você, criança mimada na frente do gráfico, birrenta só toma tinta. Você é uma pessoa madura. Então não é você que quer que o gráfico desça ou que o gráfico suba. Você é a pessoa que vai acompanhar o mercado descendo ou subindo. Simples, simples assim. Você vai acompanhar o mercado subindo ou descendo. Você tem que entender essas padronagens, entender esses movimentos, aprender a interpretar o gráfico de uma forma simples, trazendo toda a complexidade de uma forma lógica e racional, para que você entenda que a partir de um movimento como esse, como uma falha numa região de resistência, a valorização do ativo, perdão pessoal, a valorização do ativo aqui, ó, não tem força para romper o teto de resistência para desbalancear o mercado cambial. E o que você faz? Dentro do entendimento, sabendo de uma falha e com padrões em região lucrativa, entendendo como a tendência funciona e um padrão de vela, com fluxo de movimento de mercado, você vai lá e faz o seu trade. No caso, eu fiz meu trade. Então, eu sei que o gráfico aqui, ó, ele pode fazer uma desvalorização pelo menos até essa região. Quiçá até essa região. Compreendeu? Então, a análise gráfica ela é um jogo de ganha e perde, onde você aprende a interpretar o gráfico passo a passo para aplicar o padrão de vela, para dar a sua entrada, para fazer a sua negociação. Então, se você aprenda passo a passo como interpretar o gráfico para operar suporte e resistência. No suporte e resistência, você vai entender que aquele suporte e resistência que você fez as marcações, ou você está ali esperando, aquelas regiões têm que ser ótimas regiões de compra ou de venda, regiões bem definidas. Como é que eu sei que é uma região bem definida? Porque ela está dentro de uma questão contextual gráfica.
ela tem um contexto para a região funcionar. Ela tem um contexto para ela suportar o desbalanceamento do mercado cambial. Ela tem contexto para ela resistir suportando a desvalorização, ou ela tem contexto para resistir resistindo à valorização do mercado. Logo, você consegue entender os movimentos que resistem o preço e os movimentos que suportam o preço. Nessas regiões que o preço vai suportar ou vai resistir o preço, é onde vão formando as regiões. Nessas regiões que você vai ter as oportunidades de lucrar no mercado, sendo um negociador onde você vai comprar ou vender junto com o mercado, aplicando um padrão de entrada, aplicando padrões de vela, dentro de uma causa de movimento, com o efeito do preço, que é o price action, é a ação do preço, é o que faz o preço se movimentar através da causa, onde você vai entender toda essa dinâmica de movimentação do preço, sabendo como operar um suporte, uma resistência, sabendo como analisar uma tendência. Lembrando, pessoal, que tudo isso que eu falei está ligado a contexto. Olha só, a setinha que eu deixei aqui, ó, o cabinho que eu deixei aqui, até agora o preço não voltou e rompeu essa região. Por quê? Região de 100%, região de 50%, região de 100%, o preço está travado aqui, ó. Agora, olha que interessante. Dessa região para cá, ó, não teve muito valor financeiro de movimentação do gráfico. De repente, onde nós entramos, ó, houve valor e movimentação financeira. Agora, o que acontece? Novamente, o preço faz uma estagnação. Então, olha, boa oportunidade de fazer negociações, ruim oportunidade. Olha a diferença do gráfico. Olha a diferença do gráfico. Então o trade começa antes de você abrir a corretora. Quem está no treinamento sabe o passo a passo de como interpretar o gráfico. Quem está no treinamento sabe, pessoal. A gente faz tudo isso com amor e carinho, ensinando cada detalhe. Começa antes. Então aqui, ó, é nítido que há um movimento técnico possível de operar. Agora aqui, ó, aqui você já está correndo risco. Aqui você já está correndo risco. Saber interpretar o gráfico é saber escolher um bom gráfico, é saber entender qual é o gráfico operável para fazer as suas operações. Não importa o dia, a hora, o local. Ontem teve um rapaz que entrou em contato, perguntou assim se ele poderia operar em qualquer horário, porque ele trabalha, né? Ele não tem tempo durante o dia. Falei, amigo, análise gráfica é vida, você pode operar a qualquer horário. Você vê aí resultados dos alunos que eu subo, alunos que operam de madrugada, à tarde, à noite, qualquer horário. É desde que você entenda, ó, você saiba interpretar o gráfico, o passo a passo de como interpretar o gráfico para operar um suporte e resistência, saber aplicar o padrão de entrada, saber entender o price action, a ação do preço, o efeito do preço ali na região, com a causa do movimento dentro desse contexto gráfico. Tudo isso que eu estou falando para você está ligado à lógica. Ó, Euro-USD, venda na região, olha o que aconteceu com o gráfico, pessoal. Derreteu. Isso aqui é em qualquer mercado, não é só aqui no mercado de binárias. Euro-GBP, compra. Lembra aqui que eu entrei com 3 taxas? Eu sempre falo para vocês, quando eu entro com 3 taxas, eu estou entrando com a minha mão fixa. Entrei aqui com a minha mão fixa, só que dividindo em taxas. 2 taxas foi pega, uma não. Ó, e eu não falei que era compra nessa região? Que essa região nunca poderia ser vendida? Olha o preço onde está. Se eu tivesse entrado em qualquer outro mercado, Forex, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, eu já estaria há 15 minutos segurando meu trade até nesse ponto aqui, ou justamente até nesse ponto para fazer uma parcial. Ó. Analisando o gráfico, simples. Euro JPY, também uma venda nessa região. Agora, se esse gráfico perder esses 2 topos aqui, ó, ele vai embora. Ele vai embora. Ou ele pode voltar aqui, pegar liquidez, pegar força e fazer uma desvalorização. Então, tudo vai depender de como você analisa o gráfico. Conseguiu compreender? Eu espero ter conseguido transmitir algo para você, para que você realmente entenda como funciona o gráfico. Você que quer aprender, quer se aprofundar, você é muito bem-vindo. Os links de acesso ao treinamento estão aí na descrição do vídeo, estão fixados, estão aí nas redes sociais minha que eu passei para você.
Se você fica no 0 a 0, entregando dinheiro para a corretora, quer aprender como analisar o gráfico, eu vou te ensinar como analisar o gráfico, como você vai fazer a sua pescaria, pessoal. Qual é o peixe que você vai pescar e de que forma você vai pescar, você vai se desenvolver durante o treinamento. Mas eu vou te mostrar como lidar com isso, como entender o gráfico e como saber o momento exato de compra e o momento exato de venda. Se você quer realmente ter uma renda extra ou viver desse mercado, será muito bem-vindo. Aqui no YouTube eu trago super dicas todos os dias, assim como a de hoje, ó, o passo a passo de como interpretar o gráfico para operar um suporte e resistência. Você viu que eu falei, para que você entenda a lógica e a razão do mercado, para que você entenda que não é simplesmente sair apertando o botão, é necessário ser uma pessoa técnica. Você que está aqui até o final da aula, na hora de comentar, escreve aí hashtag passo a passo, eu vou entender que você quer aprender, que você está aqui para aprender, isso vai me incentivar a trazer mais conteúdo, como assim eu trago todos os dias super dicas. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de clicar sobre as notificações, não deixe de colocar o seu like. Você que é no treinamento, que não viu a aula ainda sobre o indicador lá que o Cadu fez, assista lá no módulo 13, muita gente fica perguntando para mim, mas vai lá e assiste a aula, tá? Você que é do treinamento, acompanhe as atualizações do treinamento, isso vai te ajudar muito, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, espero ter ajudado muito você, te espero aqui do outro lado, você que vem do treinamento, e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!